Amém? Já deu um sorriso para a pessoa do seu lado? Já cumprimentou a pessoa do seu lado? O mais legal é ver as pessoas assim, ó. Sorrir com a cabeça tortinha assim, ó. Glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos hoje falar quando Deus chama o seu nome. Depois nós vamos voltar nesse nome poderoso, que é o de Jesus. Mas esse mesmo nome poderoso, Ele chama você pelo nome, você sabia? Ele chama você pelo seu nome. Isso porque Ele te conhece, amém? Abre a sua Bíblia aí em Isaías, capítulo 43. Glória a Deus. Glória a Deus, obrigada, pastorzão. Isaías capítulo 43, o verso de número 1, e nós vamos ler, passar por alguns versos aí deste capítulo, então deixa a sua Bíblia aberta. Jesus, Ele está nesse lugar, e Ele quer falar com você. E se você nunca ouviu Jesus chamando você pelo nome, a minha oração, enquanto eu estiver aqui, é que você nessa noite possa ouvir a voz de Jesus chamando pelo seu nome. E que nessa noite, se você ainda não teve uma experiência com Jesus durante esse culto, durante esse encontro, que você possa ter essa experiência. Amém? Isaías 43, verso 1 diz: mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Não tema, eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu, diz o Senhor. Essa parte da Bíblia, Isaías 43, Deus estava falando com Jacó. E interessante é que primeiro, Deus ele diz o nome de Jacó, que é o nome que a mãe de Jacó deu a ele, quando ele nasceu. Jacó tem um significado. E um significado que não é tão bom, se eu não me engano, é aquele que quer trapacear, aquele que quer usurpar, aquele que quer tomar o lugar de alguém. E ele e seu irmão são gêmeos. Ele nasceu agarrado ali no calcanhar do seu irmão, e por isso ele recebeu esse nome. Mais interessante que Isaías 43, 1, primeiro Deus fala: assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, nome recebido pela mãe que deu para ele esse nome. E ele segue: aquele que o formou, ó Israel, nome que Jacó recebeu do próprio Deus. E esse nome mudou toda a história de Jacó. E quem não conhece esse nome, Israel? Nome que deu uma nova história a Jacó. Nome que significa o povo de Deus, o povo escolhido de Deus. Então interessante que aqui a gente vai falar quando o Deus que te chama pelo teu nome. E não importa qual é o seu nome, se é um nome difícil de pronunciar, se é um nome simples, fácil, que tem um monte de nomes iguais ao teu, não tem problema. Deus ele te conhece e Ele também te chama pelo nome. Um breve contexto ainda sobre Isaías 43 é que esse capítulo tem como contexto principal a redenção do povo de Israel, a redenção do povo de Deus e a restauração desse povo, porque eles estavam passando, eles tinham acabado de sair ali do exílio da Babilônia, e Deus ele estava então dando uma nova chance para esse povo, redimindo esse povo, restaurando esse povo. A mensagem principal é o amor de Deus pelo seu povo, mesmo com tanta desobediência. A mensagem principal desse capítulo de Isaías é que Ele ama, independente da desobediência. É que Ele não abandona, independente das escolhas. Ele não deixa de lado, independente do que o seu povo faz. Lembra? O povo reclamou, o povo tinha de tudo, o povo ele estava sendo sustentado por Deus e vivia milagres e maravilhas todos os dias e mesmo assim murmurava. Mesmo assim,
Deus ele continuou amando o povo de Israel. Deus diz a Israel para não temer. Deus diz a Jacó para não temer, pois ele escreveria uma nova história, começando pela redenção. Então, a partir desse contexto, eu quero te apresentar agora um Deus que te chama pelo nome. Um Deus que te conhece, nome, sobrenome, te conhece de dentro para fora, de fora para dentro. E é muito bom servir um Deus que nos conhece, porque Ele te diz: eu te interpreto, eu interpreto as suas lágrimas, eu interpreto o seu gemido, eu sei o que você precisa, eu sei o que você veio buscar aqui nesta noite, eu sei o quanto você tem buscado, e eu quero te entregar isso. Servir um Deus que nos conhece é libertador. Servir um Deus presente, real, que nos acompanha e que sabe quem nós somos, é fenomenal. E você já imaginou ou já ouviu Deus chamando você pelo nome? Thaísa. Deus me chama por Thaísa, viu? Não é Tesa não, é Thaísa. Thaísa. Felipe. Bruna. Já imaginou Deus te chamando pelo nome? Carlos, William. Você já ouviu Deus te chamando pelo nome? Mas por que Deus me chamaria pelo meu nome? Por que Deus me chamaria? Alguns talvez estejam perguntando. Simplesmente, a resposta é porque você é filho. Você é filha. Não tem um nome que eu diga a mais no meu dia a dia do que o nome do meu filho, Felipe. Não tem um nome que eu diga mais. E olha que eu dou aula, então eu tenho vários nomes que eu posso chamar ali. Mas o do meu filho é o nome que eu mais chamo. E Deus Pai, Ele chama você por nome, pelo seu nome. Não importa se o seu nome é difícil, ou se é um Ana simples, Maria simples, João simples. Ele chama você pelo nome. O seu nome carrega muita coisa. Carrega muita história. E eu estou aqui nessa igreja já há um tempo. E eu fiz um curso com a pastora Lu. A pastora Lu é dos cursos, hein, gente? Ó, gruda nela, se você quer aprender, quer crescer. E eu lembro que era eu e mais 2 jovens. Nós fizemos veredas antigas. E no curso, eu não sei se ainda é assim, pastora, mas a gente recebe uma conotação do nosso nome. Thaísa é derivado de Thaís. E Thaís significa a que alto se admira. Olha que significado mais encapetado. Olha que significado mais, sei lá, cheio das trevas. A que alto se admira. Mas assim como Deus mudou o nome de Jacó para Israel e deu uma nova história para ele, Deus também mudou o meu nome. Não para Tesa. Tesa é meu apelido. Culpado Fabinho, viu? Fabinho que me deu esse apelido aí. Depois vocês perguntam para ele por quê. Mas Deus me deu um novo significado para o meu nome. E é a admirada por Deus. A que tem a admiração de Deus. Sabe, Deus, Ele escreve o seu nome, Ele chama você pelo nome. E às vezes o mundo, ele vai te entregar vários significados, vários rótulos, várias coisas que não tem nada a ver com você. Mas Jesus vem, através da cruz, e te dá uma nova história, um novo significado. Então, antes de Jesus, o significado do meu nome era a que alto se admira. Depois de Jesus, admirada por Deus. Aquela que tem admiração de Deus. Glória a Deus por isso. Deus, Ele escreve novas histórias. Vivemos em um mundo conectado, cheio de informações. Fala sério, é muita coisa. É muita coisa que nós somos bombardeados. Informações instantâneas e também distâncias geográficas que foram encurtadas. Hoje você está aqui e você consegue se conectar, falar com alguém, um amigo que está lá em outro país. No Japão, por exemplo. O avanço da tecnologia é muito legal. É muito precioso. E nos permite desfrutar de algumas coisas. Embora tenha a parte boa e a parte ruim, a tecnologia nos dá alguns acessos que antigamente não tinha. E esses avanços pode ser a possibilidade de você conversar com alguém que está em outro país,
revisitar fotos antigas, porque hoje a gente tem a tecnologia que guarda as nossas fotos mais antigas, que deixa lá guardado, arquivado, muitas vezes nem pega tanto espaço, e você consegue de tempos em tempos voltar nessas fotos, revisitar essas fotos. O avanço da tecnologia também nos permite experimentar o futuro através das IAs. Eu quero falar aqui que as pessoas da TV Oitava não existem, tá bom? Tem que explicar isso, sabe, pastora? Não são reais. Às vezes você está aqui assistindo a TV Oitava e você fala: uau, aonde que é essa sala aí na Oitava Igreja? Aonde que tem essas salas? Aonde que tem essas coisas? Gente, não é real. Isso é um avanço da tecnologia. Essas pessoas que estão aqui, embora um pareça o pastor Sandro, outro pareça o Fabinho, outro pareça o Lucas, baterista, parece nada. Não são reais. Não são reais. Avanços da tecnologia. Conhecer um assunto novo a cada segundo. Você quer saber o que é uma palavra, ou um assunto, um tema que está rolando aí? Você dá um Google rapidinho, menos de 2 segundos você já tem informação nas suas mãos. Privilégios da tecnologia. Mas sabe uma coisa que a tecnologia ainda não consegue fazer e não vai conseguir fazer? É te dar uma identidade. Se você tem deixado que esse avanço tecnológico mude a sua identidade, mude o seu nome, tem alguma coisa de errado. Se você tem deixado que a tecnologia, o avanço da tecnologia te rotule, te aprisione, te escravize, alguma coisa está errada. Hoje nós vemos pessoas definindo sua identidade por seus afetos e emoções. Eu sou o que eu sinto e desejo. Eu sou o que eu sinto e desejo. Muitas pessoas vivem assim. Vivem, por exemplo, como pessoas que se sentem animais. Pessoas que não se identificam como humanos, mas se identificam como animais. Pensam que são cachorros, pensam que são gatos. Doideira. Mas tem gente deixando a tecnologia moldar a sua identidade. Isso é um perigo. Tem pessoas, homens, que se sentem mulheres, mulheres que se sentem homens. Sua identidade totalmente sendo moldada por coisas que o vento leva. Situações, rótulos que essas pessoas recebem e que infelizmente tem afundado a identidade dela e afastado elas de Jesus. Em outras situações, nós atribuímos valores aos seguidores das redes sociais, pessoas que pensam que é mais importante ter 15 mil seguidores no Instagram, no TikTok, do que qualquer outra coisa que possa existir no mundo. É melhor ter 15 mil seguidores no Instagram do que 5 amigos verdadeiros. Inversões de valores, inversões daquilo que realmente é importante. Título no trabalho que a pessoa se entrega tudo. Não, eu sou capaz de tudo para que eu consiga tal cargo e tenha mais dinheiro. E eu já comentei aqui com jovens, mas eu já ouvi uma frase assim: Tess, eu sou capaz de dar a minha paz em troca de muito dinheiro. Inversões de valores. E essa frase nem partiu de alguém que já viveu muito. Partiu de alguém que tem pouca idade. Eu sou capaz de entregar tudo. Eu sou capaz de fazer qualquer outra coisa, até mesmo dar a minha paz, se eu tiver dinheiro. Inversões de valores. Quanto mais seguidores, melhor. Quanto mais dinheiro, melhor. A dita cuja ostentação. Não, se eu comprei algo novo, eu preciso exclusivamente tirar uma foto e postar, porque assim eu serei mais feliz, porque assim pessoas comentarão e verão minha conquista sem intuição nenhuma, sem intenção nenhuma de glorificar a Deus. O mundo está bem doido mesmo. Outra questão também, nós vemos pessoas seguindo tendências que nada tem a ver com seus gostos pessoais, pessoas se moldando ali
para caber dentro de um ciclo de amizade, pessoas se moldando, deixando seus gostos para que outras pessoas olhem para ela de um jeito diferente, pessoas que usam uma máscara, fingindo ser o que não é, fingindo ser o que Deus não a fez para ser, pessoas que pegam um nome que foi escolhido por Deus, por pessoas que a amam, guarda no bolso e pega uma outra identidade. Nós vemos esse tipo de pessoa hoje. Pessoas pautando suas escolhas e relações em ideologias, como por exemplo, liberalismo, feminismo, que mais? Conservadorismo, socialismo e tantos ismos por aí. Pessoas que pegam discursos prontos e falam, esse discurso é meu. Não sei de onde veio, não sei quem falou, não sei se é alguém apaixonado por Jesus, não sei se é alguém que conhece da Bíblia, mas é meu discurso. E nós temos que lidar com esse tipo de discurso e rebatendo, perguntando, conversando e mostrando a luz de Cristo. No final do dia, todas essas pessoas ainda permanecem vazias, ainda permanecem insaciáveis, ainda permanecem procurando algo que mate a sede e a fome delas. Sabe por quê? A sede e a fome dessa pessoa só vai ser sanada, só vai ser aliviada em Jesus. Aquele que a chama pelo nome, independente de quantos nomes ela tiver aqui na terra, independente do meio que ela estiver, independente da perdição que ela estiver, Jesus, somente Ele, pode saciar essa fome e essa sede. Muitas etiquetas buscam nos definir, mas ainda assim, um sentimento vazio persiste. Tantos caminhos, mas ainda assim, pessoas perdidas. Isaías 42, verso 2, acompanhe aí. Diz o seguinte: mas este é um povo saqueado e roubado. Olha só os rótulos que colocaram no povo de Deus. Saqueados, roubados. Foi apanhado em cavernas, escondidos em prisões, um povo prisioneiro. Um povo preso, tornou-se presa, sem ninguém para resgatá-lo. Um povo perdido, tornou-se despojo, sem que ninguém o reclamasse. Rótulos que o povo de Deus recebeu. Não existe nada na terra e nenhum sentimento ou pensamento em nossos corações que possam nos definir. Ei, se você tem deixado a situação que você está vivendo atualmente, ou os problemas que você está enfrentando atualmente, definir quem você é. Não, eu estou estressado porque eu trabalho demais. Não, eu sou nervoso porque eu tenho muita demanda. Não, eu sou assim porque eu não tenho tempo para mim. Eu faço isso porque eu sou muito cobrado. Não deixe que as situações do dia a dia, por mais estressante que seja, por mais cheio de coisa que seja, te defina. Não seja aquela pessoa que, dependendo do cenário ali, troca a sua identidade por qualquer outra coisa. Jesus, Ele te chama para você ser imitador dEle. Jesus te chama para ser como Ele, para imitar os passos dEle. Então não deixe que a situação do dia a dia te defina, porque se você está firmado em Cristo, se sua identidade está em Cristo, nada disso vai influenciar você, porque os seus olhos estão fixos no Jesus, que salva, liberta e transforma, e já fez isso na sua vida. Nosso valor não está na aprovação das pessoas ou no trabalho que realizamos. A nossa identidade e o propósito não começam em nós mesmos, mas naquele que nos criou e nos chama pelo nome. A sua identidade não começou quando você se deu conta de quem você é. Não começou quando você se deu conta do que você gosta de fazer. Começou quando você estava ainda no ventre da sua mãe. E Jesus começou a te formar ali. E Deus começou a te formar ali. Ali começou a sua identidade. Ali começou um agir sobrenatural do Senhor Jesus. Identidade é o conjunto de características suas, externas e internas. Características que te definem. Coisas internas, por exemplo,
Como que você reage em situação de pressão? Como que você reage quando você está com vergonha? Como que você reage quando você está passando por uma situação difícil na sua vida? Dentro de você vai surgir um sentimento, uma emoção. Isso tem a ver com a sua identidade. E características externas. A cor do seu cabelo, a sua altura, o seu peso, a cor da tua pele, a cor dos seus olhos. Isso é sua identidade. Exemplo, se alguém me pergunta, quem é você? A primeira coisa que a gente fala é o nosso nome. Eu sou a Indianara. Se alguém me pergunta quem é você, eu respondo, eu sou a Thaísa. Eu sou a Thaísa, meu apelido é Tesa. Eu sempre falo isso porque as pessoas pensam que meu nome é Tesa, mas é Thaísa. Eu falo, eu sou a Thaísa, professora, esposa do Felipe, mãe do Felipinho, que gosta de passar tempo com a família, perceba aí as características. Que ama piscinas e praias, que torce para o Corinthians, líder da JNI, as manifestações, hein? Líder da JNI, que não gosta da cor verde, não tem nada a ver, né? O pita aqui, meu Deus. E que é apaixonada por Jesus. Entendeu? Características externas e internas. Só que essas características, elas precisam estar alinhadas. Deus está falando aqui comigo. Não tem como eu falar que eu sou apaixonada por Jesus se eu não sei o que Jesus gosta, se eu não sei o que Ele ama. Não tem como você falar que você é cristão e lá no seu perfil do Instagram está o seu signo. Não tem como. Não tem como falar que você é cristão e aí você está lá no trânsito e você solta vários palavrões. Características que não se alinham. Ou você está mentindo de um lado ou você está mentindo do outro. Precisam estar alinhadas. Continuando, perceberam então um conjunto de características? E quando alguém lhe pergunta, quem é você? O que você responde? Essa pergunta trava muita gente. Só que você é filho de Deus. E você precisa saber responder isso. Porque diversas vezes no seu dia a dia, Satanás vai te confrontar. Quem é você para conquistar essa vaga? Quem é você para subir no altar? Quem é você para conseguir dar conta dos seus filhos? Quem é você para influenciar alguém a seguir Jesus? Quem é você para cantar no louvor, para tocar, para ser líder? Quem é você para falar isso? E aí você se posiciona. Eu sou filha de Deus. Ele conhece o meu nome. Ele sabe quem eu sou. Nós precisamos ter essa resposta na ponta da língua. Salmo 139, do 12 ao 18 diz: Tu criastes cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deves ser temido. Tudo que fazes é maravilhoso e eu sei disso muito bem. Tu vistes quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Ó Deus, como é difícil entender os seus pensamentos, e eles são tantos. Se eu os contassem, seriam mais do que grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Aí, se tem alguém que conhece você, que sabe quem você é, que sabe o que você gosta, o que você fica com medo, o que você detesta, é o nosso Deus. Ele te fez, Ele te criou. E se tem alguém que pode chamar você pelo nome, sem errar, sem falhar, é esse Jesus maravilhoso. É esse Jesus que te conhece. É esse Jesus que sabe quem você é. Quão maravilhoso é servir um Deus que nos conhece tão bem. Deus Pai é seu Pai Celestial e Ele pode afirmar sua identidade, pois Ele quem te fez. Se você tem dúvida da sua identidade, se você tem dúvida sobre o seu nome, se você tem dúvida sobre quem você é, não me pergunte. Não pergunte para os pastores. Pergunte para quem te fez. Jesus, quem sou eu? Jesus, quem sou eu? Jesus, como está o meu coração? Como está a minha mente? Uma oração que eu sempre faço é: Deus, o Senhor conhece a minha mente e o meu coração, por isso o Senhor sabe
as emoções, os sentimentos mais nebulosos que eu tenho. Cuide e transforme o meu coração. O que eu mais falo para o Felipe: Deus precisa mudar o meu coração. E aí eu falo por isso, por aquilo, por tantas coisas. Porque Deus é quem me conhece, foi Ele quem me fez. Então você pode se chegar diante de Deus e falar isso para Ele. Em 1 Pedro 2,9 diz: mas vocês são raça escolhida. Quem sou eu? Se um dia você perguntar para você mesmo. 1 Pedro 2,9: vocês são raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Se você tem dúvida de quem você é, da sua identidade, a Bíblia diz: você é escolhido de Deus. Você é escolhida de Deus. Não temas, você é escolhido de Deus. Aonde você está, o que você está fazendo, Deus te escolheu para estar ali. Deus te escolheu para fazer isso. Então não temas. Deus, Ele te escolheu. Por que não acreditamos nas verdades que a palavra de Deus fala? Mas quando Satanás vem nos confrontar, falando que você é um derrotado, falando que você não tem valor nenhum, falando que você não vai conseguir, falando que a sua família vai ser destruída, falando que você não é perdoado, não é amado, a gente logo escuta e toma posse e fica num canto chorando, lamentando, se descabela. Mas quando a palavra de Deus fala: você é escolhido, você é escolhida, você é amado, Deus não te fez para viver na escuridão, mas sim na maravilhosa luz, a gente se cala. A verdade é que nós acreditamos mais nas mentiras de Satanás do que na palavra de Deus, e isso precisa ser mudado. Isso precisa ser mudado na minha e na sua vida. Nós temos que receber as verdades de Deus para a nossa vida e rejeitar as mentiras que Satanás lança todos os dias na nossa mente e no nosso coração. Você crê que você é o que Deus diz que você é? Você crê que você é o que Deus diz que você é? Então não viva aprisionado nas mentiras de Satanás. Não viva aprisionada nas palavras que Satanás lança na sua mente e no seu coração. Viva livre, viva amado, amada, porque é assim que Jesus te fez e te criou. E como então respondemos a esse chamado? Então a gente sabe que Deus nos chama pelo nome, mas como que a gente responde a esse chamado? Como vive aquele que é conhecido por Deus de forma íntima e profunda? A gente já sabe como que vive aquele que não conhece a Deus. Num canto, deixando o vento levar ele para um lado ou para o outro, mas aquele que sabe que foi chamado por Deus, como é que essa pessoa deve viver? Como é que essa pessoa vive sabendo que é conhecido por Deus de forma tão íntima, de forma que Deus sabe o seu nome? Primeiro, Deus, Ele te chama pelo nome. Portanto, lembre-se que você foi resgatado para viver como filho. Deus, Ele te chama pelo nome. Então lembre-se que você foi resgatado para viver como filho. Não importa como é a sua paternidade, a sua maternidade terrena. Talvez você não conheceu a sua mãe, não conheceu o seu pai, não sabe quem foram essas pessoas. Mas Deus, Ele te chama para ser filho dEle. E você, tendo Deus como seu pai, você tem o melhor pai que pode existir. Um pai presente, um pai perto, um pai que ama, que perdoa e que sempre vai estar do seu lado. Então, Deus te chama pelo nome, portanto, lembre-se que você foi resgatado para viver como filho. Verso 1 de Isaías 43 que nós lemos, vai falar, vou ler de novo. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não temas, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. João capítulo 1, verso 12 e 13 diz o seguinte: contudo, aos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a autoridade de ser
de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Feche seus olhos, um minutinho. Põe a mão no seu coração. Afirme isso para a sua alma, para a sua mente, para o seu coração. Eu sou filha. Eu sou filho. Deus é meu pai. Deus é meu pai. E eu sou filho, eu sou filha. Deus é meu pai. Eu sou filha, eu sou filho. Deus é meu pai. Deus é seu pai, meu irmão. Você é filho daquele que pode abrir portas que você jamais imaginou. Você é filha daquele que pode te dar tudo o que você pede para Ele. Um pai perfeito. Um pai perfeito. Filho não vive como escravo, mas sim como herdeiro. Lembra lá de Lucas 15, do filho pródigo? Um dos filhos saiu, pediu a herança. Outro filho ficou, e quando o filho mais novo, mais velho voltou, esse filho que ficou falou: pai, eu sempre estive do seu lado, e o Senhor nunca me deu uma festa dessa. O Senhor nunca me deu um animalzinho para eu festejar com os meus amigos. Perceba que esse filho vivia como escravo, não vivia como filho. Filho é filho, filho não é escravo. E o mundo pode tentar colocar essa mentira no seu coração. Ah, você está sempre na igreja, você está sempre servindo. Servindo já pega mal para o mundo aí fora. Essa palavra que para nós já é muito comum, e é um privilégio, servir a Deus, para o mundo aí fora já pega mal. Quem serve é escravo para o mundo aí fora. E pode ser que algumas pessoas sirvam como escravo, mas os filhos servem por amor, servem porque amam a Jesus e amam a obra dele. Filho tem a sua história mudada independente do cenário. Lembra lá da mulher samaritana? Ela tinha um cenário, vários maridos, uma história de rejeição, uma história de exclusão. E Jesus chamou ela. Jesus conversou com ela e restaurou a história dela e mudou a história dela. Filho tem a história mudada independente do cenário, independente do diagnóstico, independente da família, se é uma família de improváveis ou não. Filho tem histórias mudadas. Ser filho tem seus privilégios. Quais privilégios você tem sendo filho de Deus? Porque às vezes a palavra que sai da nossa boca é: ser cristão é difícil. E realmente, precisa renunciar. Mas será que nós também reconhecemos os privilégios de sermos filhos de Deus? Sabe, um dos privilégios de ser filhos de Deus é que as pessoas ao nosso redor, aquelas pessoas que não conhecem a Jesus, pensam que nós estamos mais perto de Jesus do que elas. E pode ser que sim, porque nós buscamos. E aí as pessoas chegam e falam: viu, orem por mim, ora por mim, porque você ali, ó, você e Deus parece que é um só. Privilégio de ser filho, privilégio de ser filha de Deus. O seu relacionamento com Deus se torna mais íntimo, se torna mais próximo. Então, Deus te chama pelo nome, portanto, lembre-se que você foi resgatado para viver como filho. Você tem vivido como filho, meu irmão? Você tem vivido como filha, minha irmã? Ou você tem vivido como uma escrava? Como um escravo? Na beira do caminho, sem viver grandes coisas com Deus. Deus te chama pelo nome, portanto, existe vitória para cada desafio. Isaías 43:2 vai dizer: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o encobrirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Deus te chama pelo nome, portanto, saiba que existe vitória para cada desafio.
Êxodo 33:17 vai falar o seguinte: o Senhor disse a Moisés: farei o que você me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então Moisés disse: peço-te que me mostre a tua glória. Deus respondeu: eu farei passar toda a minha bondade diante de você e proclamarei o meu nome, o Senhor, na sua presença. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Pela ótica de Deus, todos os problemas que você tem já estão resolvidos. Você já parou para pensar nisso? Qual é o seu problema aqui nessa noite? Pelo ponto de vista de Deus, todos esses problemas já foram resolvidos. Agora, você precisa olhar pelo ponto de vista de Deus. Só que para isso você vai precisar de fé. Olhe pela vista de Deus. O seu casamento já foi restaurado. Olhe pela vista de Deus. O seu diagnóstico já foi mudado, meu irmão. Olhe pelo ponto de vista de Deus. A sua família já foi inteira salva. Porque a palavra de Deus diz: eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olhe pelo ponto de vista de Deus, pela ótica de Deus. Tudo já está no lugar certo. Tudo já foi feito, já foi realizado. Porque tudo diante de Deus, todos os desafios, tem uma saída. Tem uma saída, você crê nisso? Tem uma saída, e você sendo filho de Deus, se agarre nessa palavra. Quando você passar pelas águas, elas não vão te cobrir. Quando você passar pelo fogo, ele não te queimará. Tudo do ponto de vista de Deus já foi resolvido. Pela vista de Deus, você vai ver tudo passar e você ficar bem, e você ficar de pé, e você permanecer. Você crê que Deus tem uma saída para cada problema da sua vida? Você crê que Deus tem uma saída para cada desafio? Para os desafios que vai vir amanhã, por exemplo? Calma, não se desespere. Deus já tem a solução, porque Ele é seu Pai e Ele cuida de você. Deus te chama pelo nome, portanto, busque discernimento e esteja atento ao agir de Deus. Isaías 43, agora lá na frente, verso 18 e 19, vai falar assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, eu farei uma coisa nova, ela está prestes a acontecer, vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. 1 Samuel 3 vai contar a história de quando Deus chamou Samuel. E Deus chamou Samuel pelo nome, assim como chama você pelo nome também. E Samuel pensou que era o sacerdote Eli que estava chamando ele. Samuel e Eli precisaram ali de discernimento. Discernimento é saber o que é errado, o que é certo, é saber quando é Deus e quando não é. Discernimento é você entender uma situação e perceber, viver uma situação e perceber: essa situação aqui é de Deus, Deus está falando comigo. Essa situação aqui não, vou cair fora. É laço, vou vazar, vou sair daqui. Vou sair desse círculo, vou sair dessa amizade, desse relacionamento, eu vou sair. Discernimento é Deus te mostrando um caminho e te livrando de muitas coisas. Samuel precisou de discernimento, o sacerdote Eli também precisou de discernimento, para falar para Samuel: ó, quando você ouvir de novo, Samuel, Samuel, diz assim: eis-me aqui, Senhor, o teu servo te ouve. Da mesma forma, quando você ouvir Jesus te chamando, e você está ali, talvez num sonho, talvez no seu trabalho, e Jesus te chamar pelo nome, no seu coração fala: eis-me aqui, Senhor, a tua filha, o teu servo, a tua serva te ouve, me fala, me mostre. Sabe, quem tem esse acesso não é só os pastores, todo mundo, todos vocês.
Todos vocês que têm o Espírito Santo, todos vocês que são filhos de Deus, têm esse acesso. E Jesus pode se manifestar a você, assim como se manifestou a Samuel. Quando temos discernimento do Espírito, sabemos exatamente o que Deus quer que façamos, falamos ou aonde nós estejamos. Discernimento é um dom do Espírito Santo. Deus sempre faz, fala e age. Agora, nós estamos percebendo Ele falando? Nós estamos ouvindo Ele falando? Nós estamos sentindo o teu toque? Porque isso requer discernimento. Às vezes você vem para um culto e você sai daqui falando: nossa, Deus nem falou comigo. Deus não falou ou você não teve discernimento para entender? Nossa, mas o louvor está fraco, Deus nem está falando comigo. Deus não falou ou você não teve discernimento para fechar os olhos na hora que Deus pediu para você fechar os olhos? Para se render, se lançar diante de Deus quando Ele te convidou para adorar. Quando Ele te falou: vem, adora comigo, sem reservas, sem contar tempo. Adore comigo. Discernimento. Deus tem sempre feito, Ele sempre faz. Tenha isso na sua mente e no seu coração. Deus sempre faz. A cada culto, a cada encontro, não importa o quão cansada você esteja, ou sobrecarregado, Deus sempre vai falar alguma coisa aqui no culto. Esteja atento. Deus tem agido na sua família. Você tem percebido? Você tem notado as mudanças dentro do seu lar? Ou você tem só reclamado? Só olhado para o outro lado? Sabe, Deus às vezes precisa dar um chacoalhão em nós. Assim como Ele dá chacoalhão em mim. Deus, Ele tem feito transformação na sua casa. Você tem reparado? Você tem percebido isso? Deus tem falado com você, você tem ouvido? Quando você coloca um louvor lá para tocar na sua casa, você coloca só para que os vizinhos entendam e saibam que você é cristão? Porque através desse louvor Deus quer falar com você. Deus, Ele tem te tocado, Ele tem te mostrado o caminho. Deus, Ele tem te falado aonde você deve ir, aonde você não deve ir. Você tem obedecido? Você tem ouvido? Você tem sentido Deus falar com você? Muito além de um arrepio, muito além de só fechar os olhos e levantar a mão, Deus, Ele sempre faz. O fato é que Deus sempre faz. Deus, Ele tem te mostrado um caminho. Você tem percebido isso? Se você não tem percebido, é hora de clamar por discernimento. Deus, eu quero perceber o que o Senhor está fazendo. Ou também é hora de voltar os olhos para Jesus. Porque talvez você ache que você está conquistando as coisas por força sua. Porque você é forte, porque você estudou, porque você fez isso, você fez aquilo, porque você acorda às 5 horas da manhã, porque você é inteligente. Não, irmão. Você tem conquistado. Porque Deus tem feito. Porque Ele sempre faz. Ele sempre faz. Deus, Ele te chama pelo nome, portanto, abandone o pecado e receba um novo começo. Deus, Ele te chama pelo nome. Então, abandone o pecado. Abandone o pecado e receba um novo começo. Isaías 43, 25 diz: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e que dos seus pecados já não se lembra. O maior problema do cristão é o pecado. O maior problema do cristão é o pecado. E a maior arma de Satanás é fazer você pensar que não há perdão para os seus pecados. E aí você está mergulhado nos seus pecados. E aí você fala: eu não sou digno de estar numa igreja. Eu não sou digno de tomar a Santa Ceia. Eu não sou digno de levantar as minhas mãos e adorar a Deus no momento do louvor. Eu não sou digno de ouvir Deus falando comigo. O maior problema do cristão é o pecado. E a maior arma de Satanás contra as nossas vidas é fazer nós pensarmos que não tem perdão para os nossos pecados. Sendo que Deus todos os dias está te chamando pelo nome, falando: eu te perdoo. Eu te perdoo. Mas Tesa, você não sabe o que eu fiz. E você não sabe o que eu fiz. E Deus me chama pelo nome mesmo assim.
Deus me chama pelo nome mesmo assim. E Ele te chama pelo nome esta noite. Isaías 6, do 5 ao 8, vai dizer o seguinte: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, Isaías contando, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar, com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida, e o seu pecado perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, a quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi, aqui estou, envia-me a mim. Sabe, quando você recebe o perdão de Deus, você não tem medo de falar, Jesus, eis-me aqui. Quando você entende que na cruz, Jesus levou todas as suas transgressões, todos os seus pecados. Irmãos, a Bíblia mente. A Bíblia mente. A Bíblia mente. A Bíblia fala que você é perdoado. Por que é que você vive aprisionado no pecado? Por que é que você não senta à mesa para ceiar com o Pai? Por que é que você não recebe o perdão de Deus? Eu aprendi aqui nesta igreja que o perdão de Deus é igual um miojo, instantâneo. A partir do momento que você, Jesus me perdoa, você pensou, a palavra de Deus não mente. E a palavra de Deus fala que antes de falar, Deus já conhece o que nós vamos dizer. Quando você pensar em pedir perdão para Deus, Ele te perdoou. É instantâneo. Tese, eu pequei hoje à tarde. Às 18 eu vou no culto. Eu posso adorar a Deus. Eu vou quebrar a mentira de Satanás agora sobre a sua vida. Você pode adorar a Deus, porque você se arrepende. Você não fica com remorso, mas você se arrepende e você crê no sacrifício que Jesus fez na cruz por você. Sabe, a cruz que Jesus carregou não foi à toa. Só foi à toa se você vive aprisionado no pecado. Se você deixa o pecado te impedir de levantar as tuas mãos e adorar a Deus. O sacrifício de Jesus por mim, por você, não foi à toa. A Bíblia diz que Ele levou sobre si todas as nossas transgressões, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos perdoados. Então, meu irmão, Deus te chama pelo nome e viva livre, livre da culpa do pecado, livre do peso do pecado. Satanás quer que você fique aprisionado. Satanás quer que você fique remoendo esse seu passado nebuloso, essas suas ações, esse seu vocabulário. Mas Jesus te chama pelo nome e Ele fala, eu tenho perdão para você. Eu tenho perdão para você. Eu te perdoo, meu filho. Eu te perdoo. Eu quero te convidar a se colocar de pé nesse lugar, nessa noite. Sabe, o fato é que, embora os pecados, embora o dia a dia, feche seus olhos. A verdade é que você nunca esteve abandonado. Jesus, Ele nunca te deixou. Pode ser que em algum momento ou outro você tenha deixado as mentiras do inferno entrar no seu coração. Mas a realidade é que Jesus nunca te deixou. Ele nunca te abandonou. Deus sempre esteve ao seu lado. E eu quero dar aqui alguns minutinhos para você conversar com Jesus. E para você ouvir Ele te chamando pelo nome. Feche seus olhos. Talvez você nunca ouviu Jesus te chamar pelo nome. E hoje pode ser essa oportunidade, que você está com o coração aberto, com o coração sedento. E talvez você escute Jesus te chamando pelo nome. Fale com Ele no seu lugar. Jesus, chama teu povo pelo nome, Jesus.
Assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatei, eu te chamei pelo nome, você é meu, você é meu, diz o Senhor Jesus. Você é o meu filho, minha filha. Eu não te fiz para viver no pecado, eu não te fiz para viver longe de mim, eu te fiz para viver perto de mim e para viver coisas extraordinárias na minha presença. Eu não te fiz para você viver na impureza de coração, eu não te fiz para você ficar longe de mim, eu não te fiz para que você deixasse coisas ruins entrassem no seu coração, eu te fiz para que você ficasse perto de mim. Eu te fiz para você me adorar, diz o Senhor. Eu te fiz para ter relacionamento contigo, diz o Senhor. Ai, Jesus, fale com Ele nessa noite. Algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, o que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, 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 oh. Rei de imensurável, Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és
Cristo Jesus. Aleluia. Adoramos, Senhor. Obrigado, Pai. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado por nos amar, por nos chamar de filhos. Obrigado porque verdadeiramente a essência é Tu. É o toque do Senhor que nos salva, que nos resgata e que escreve uma nova história na nossa vida. Obrigado por nos resgatar. Obrigado por nos amar, por derramar do Teu amor sobre nós. Que ao longo dessa semana, em momento algum, você se sinta só, porque o Pai é sua companhia constante em todo o tempo. Quando a luta aparecer, quando a adversidade te surpreender, lembre-se, eu sou filho, eu sou filha, Ele está comigo, Ele me ajuda, Ele me sustenta, Ele me resgata, Ele é o meu Pai, Ele está comigo para me fazer vitorioso, porque quando eu entendo que eu sou filho, eu entendo que eu sou parte com Ele, eu entendo que eu pertenço a uma família, eu entendo que eu não estou sozinho na batalha. Meu irmão, minha irmã, não caminhe sozinho em meio à adversidade. Busque ao Senhor, busque a família que você pertence. Lembre-se, eu faço parte de um corpo, eu tenho uma família, eu tenho um pai. Você não é abandonado, você não é órfão, você tem um pai. Você tem sobrenome, você tem nome e sobrenome, você pertence a uma família, você não é alguém que está por aí perdido, você tem um corpo que te acolhe, que te ama, que te ajuda a caminhar. Então não caminhe sozinho. Em tempos de dificuldade, procure um amigo, procure uma amiga, procure um pastor para caminhar junto com você. Procure um líder para lutar suas guerras contigo. Quando o Senhor nos chama, Ele nos dá amigos, família, irmãos, pai, mãe. É completo. No Novo Testamento, o texto bíblico diz que aquele que deixa muitas vezes o pai, a mãe, deixou a família terrena por amor de mim, pegou o arado, não olhou para trás, mas escolhe obedecer a Deus, e às vezes é necessário fazê-lo. Quando meu pai entregou a vida para Cristo, a mãe dele disse: a partir de hoje você não é mais meu filho. E ele conta que durante muito tempo ela não recebia dele a bênção, ela não falava com ele. Ele saiu de casa, foi morar fora, mas o tempo passou. Deus deu a ele mãe, pai, família, amigos. Mas um dia, a mãe terrena que disse: eu não te quero mais, porque agora você escolheu seguir a Cristo. Ele voltou em casa e ele pregou o evangelho de boas novas para ela. E ela teve um encontro com o Pai, com o Todo-Poderoso. E então, agora, ele tinha de volta a mãe terrena. Quando nós escolhemos caminhar com Cristo, e a Tesa disse isso na palavra, nós precisamos entender que às vezes nós vamos ter que nos afastar de pessoas que nós amamos, que nós gostamos, mas que ainda não estão prontas para receber o Senhor. Mas saiba que na caminhada você nunca fica sozinho. Você sempre vai ter pessoas que se tornam irmãos e família na sua vida. Eu já disse para vocês que eu sou peregrina aqui nessa terra, nesse estado. E muitos de
vocês que estão aqui. Cada final de ano aqui na igreja, no dia 31, tem pessoas como eu, que a família está lá longe. Se fosse ficar em casa, ia ser uma mesa para 2, no caso da minha casa, uma mesa para 3. Sem graça, né, gente? Uma mesa para 3. Mas aí todos os anos, quando vira o ano, o pessoal vai reunir com as suas famílias. Aqui nessa igreja, tem um grupo que fica aqui e que se reúne. E aí a gente senta junto, um monte de gente, e celebra. Sabe por quê? Porque quando nós encontramos a Cristo, Ele também nos dá famílias aqui na terra para caminhar conosco. Ele nos dá irmãos, amigos, mesmo quando a sua família terrena está lá longe. Sabe por que isso? Porque Ele cuida de você, Ele ama você. A palavra do Senhor hoje, ela trouxe para nós essa lição. Ei, Ele te ama, Ele te chama pelo nome, porque Ele ama você, Ele conhece você, Ele sabe as dores do seu coração, as angústias que você enfrenta. E a palavra dele para mim e para você é: ei, você é meu filho, eu sou aquele que proporciona vitória para você. Então saiba que ao longo dessa semana, quando a adversidade chegar, a palavra de vitória já foi liberada sobre a sua vida. Ela foi liberada aqui na oração. Talvez você não escutou, está ouvindo, Ele está falando. Como a Tessa disse muitas vezes, nós voltamos para casa achando: mas Deus não fala comigo. Será que Ele não fala com você? Ou você não está escutando o que Ele está falando? Mas Ele está falando, Ele está movendo. E aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja do Senhor. Mantenha os seus ouvidos atentos à palavra liberada, porque a palavra foi liberada para a sua vida na oração, no início do culto, a mesma palavra que a Tessa ministrou. Então viva uma semana vitoriosa, viva uma semana no sobrenatural, viva uma semana na confiança de que o Pai te toma pela mão e cuida de você. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te encha de paz, a paz que excede todo entendimento. Que essa paz guarde o teu corpo, guarde a tua alma de todo ataque do maligno. Que Satanás não tenha poder nem legalidade na sua vida para usurpar de você aquilo que Deus já te entregou nessa noite. Que você tenha uma semana poderosa e onde quer que você vá, a bênção do Senhor esteja com você. Dê a paz, receba a paz em nome de Jesus.